Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios e nos últimos 7 anos eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. Hoje o nosso tema é sobre o quanto crucial para a sobrevivência de uma empresa familiar é ter acesso a profissionais com experiências. E qual é o motivo, de nós falarmos sobre esse tema hoje? A gente entende que há uma competitividade cada dia que passa, ela é maior, e acaba sendo uma exigência de mercado nós termos, colaboradores que nos agreguem mais valor, que agreguem mais valor ao nosso serviço, ao nosso produto, aos nossos processos, que criem diferenciais de fato ali para aquela empresa. Mas, infelizmente, as empresas familiares, elas têm um limite, Ela tem alguns limites, na verdade, O principal hoje que a gente entende é o financeiro, que a gente fala, Não é um custo só do salário, mas existem os custos dos impostos, dos benefícios daquele colaborador. E quanto mais sênior ele for, automaticamente a gente tem custos maiores, E há uma exigência também desse próprio profissional. Ele não está disposto muitas vezes de receber menor ou ter até benefícios menores, Quando nós falamos de grandes multinacionais, de empresas nacionais muito grandes, nós estamos falando até de carro, de combustível, de participação de lucros, e muitas vezes uma empresa familiar ela não tem condições de poder receber esse colaborador, porque efetivamente ela não vai ter condições de poder, de uma certa forma, suprir todas as necessidades, Mas mesmo que ela tenha, muitas vezes dentro das minhas consultorias, eu vejo que vem um profissional, que vem, alguém ali mais gabaritado, com mais experiência, muitas vezes com um projeto muito arrojado, de mudar diversos setores, de trazer uma oxigenação de fato ali para a empresa, trazer melhores práticas. Mas quando nós olhamos muitas vezes esse profissional, ele acaba se deparando com uma situação um pouco ruim, Vamos dizer assim. Por quê? A empresa familiar, ela tem a sua cultura interna, Fora que ela tem uma cultura com aqueles colaboradores que, na sua grande maioria, são pessoas que não tiveram tanto acesso, ela tem uma escolaridade menor, e aí ele acaba vindo, com o novo colaborador, ele acaba vindo com aquela sede de fazer, e muitas vezes nem é muito bem visto nesse processo. E muitas vezes, até pela empresa, até pelos familiares, ele acaba tendo ali, encontrando uma parede. Olha, você vai até aqui, a partir daqui nós que decidimos. E quando ele tem aquela experiência anterior dele, ele acaba tendo aquela responsabilidade mesmo de agir, de poder fazer, ele tem aquela autonomia, a empresa espera que ele faça aquilo, espera que ele tenha aquele resultado. Mas existe uma cultura dentro dessa empresa familiar que muitas vezes não deixa ele andar, Tem um momento que ele tem que pedir ali um ok, e aquele ok até muitas vezes cria desentendimento dentro da própria família. Muitas vezes quando a gente até tem o pai, e os filhos ali embaixo, os filhos eles querem ir para um caminho, Eles estão ali naquele momento de sucessão, na verdade de criação, daquele caminho de sucessão, não é nem de sucessão já, no período de fazer mesmo a troca, Mas muitas vezes existe aquilo ali e a gente vê que algumas vezes aqueles filhos eles não se sentem tão bem com aquele profissional, porque muitas vezes aquele profissional veio por uma indicação que o pai teve, muitas vezes o pai é um amigo do pai, então ele acaba trazendo, Na maioria dos casos são assim. E aí a gente entende que aquele profissional, depois de um ano e meio, no máximo 2 anos, ele acaba ali com a sua vida útil, porque ele está muito além da empresa. E automaticamente a empresa não consegue ir no mesmo passo, muitas vezes bloqueia o que ele conseguiria dar e ali acaba tendo um desafinamento. Não tem um desentendimento na sua grande maioria, mas ambos já entendem que não tem muito para onde ir, até mesmo porque aquele profissional muitas vezes ele vem com uma certa energia, com um certo conhecimento que os outros, muitas vezes gerentes, diretores que já tem na empresa, que foram crescendo com o passar do tempo, não tem.
e aí também se sentem desestabilizados e em algum momento há uma discordância ali, né? Um discorda um pouco do outro, há alguns pequenos atritos e a gente vê que não há muito para onde ir. Então, no segundo momento que a gente olha, às vezes pode ser nem financeiro, né? Existem empresas familiares, médias, grandes, que conseguem trazer grandes profissionais, mas ela não tem uma cultura, ela não tem uma estrutura para receber esse funcionário, né, desse gabarito, ela não tem condições, por quê? Ele não consegue agir de forma imparcial, ele está ali no dia a dia, ele não consegue muitas vezes levar no natural, né? Então acaba tendo alguns ruídos, essa estrutura mínima que teria que ter para recebê-lo não tem, né? Então automaticamente a gente entende esse impacto que há no dia a dia ali de um grande profissional no momento de contratar. Mas quando uma empresa familiar ela não tem de fato a oportunidade de ter um profissional tão gabaritado, com experiência, o que que acontece? A primeira coisa, né, são cinco principais fatores aí que a gente linka, que a gente vê nas consultorias. O primeiro é que ela acaba não tendo as melhores práticas do mercado, né, que automaticamente isso com o passar do tempo acaba afetando a operação. Segundo, que ela não inova. Então, aquele processo ele começou há 10 anos atrás, ele continua até hoje, ou não tem processo, né? Então, ela não tem uma inovação do dia a dia, ela não tem uma inovação do produto, de novas tecnologias, de novos processos, de uma atualização no seu dia a dia. No terceiro momento, por falta de inovação e por falta de melhores práticas, ela acaba perdendo muito a sua produtividade, né? Então, uma pessoa que poderia fazer com um sistema, com um novo produto, com um novo processo, né, levar 1 hora para fazer um processo, na verdade agora ela está fazendo, demorando 3, 4, 5 horas, né? Aí acaba tendo um gap no seu dia a dia ali e acaba tendo a quarta situação que é a médio prazo ela tem que contratar mais pessoas. Só que para não, aí a conta eu contrato um sênior para fazer, né, um sênior, um pleno, já indo para o sênior, um especialista, um gerente, o que seja, eu contrato esse tipo de pessoa para fazer o mesmo que dois, ou eu contrato dois, três, quatro júniors. Então, geralmente, a empresa acaba indo por uma questão até de risco, né? Ela acaba contratando com salários menores para dar vazão àquele serviço. Então, a médio prazo, né, ela acaba tendo um custo operacional muito alto. Então, a gente já viu 4 elementos, né, numa cascata. E no quinto elemento, a gente acaba vendo o quê? Que ela acaba perdendo a criação de oportunidades novas, ela acaba parando de criar oportunidades de criar um produto diferente, de entrar em mercados diferentes, de ter acesso a fornecedores diferentes pela rede de relacionamento daquele profissional sênior. Ela acaba vivendo num mundo. Aí ela, infelizmente, ela acaba tendo um processo de perder a competitividade. E com o passar do tempo, ela faz o seguinte, com o passar do tempo, ela acaba se isolando naquele nicho e sendo conhecido apenas por aqueles clientes mais antigos, pela região onde ela atua, ela acaba perdendo a possibilidade de ter uma expansão nos seus serviços, nas vendas dos seus produtos, afetando diretamente ali o caixa, né, e a longevidade daquela empresa. E muitas vezes o que ocorre? Ela perde tanto esse fator de competitividade, né? Ela perde tanta qualidade, ela fica muito atrás de processos mais inovadores, de máquinas diferentes, de produtos diferentes, que quando ela está lá, ela fala, tô longe, agora eu preciso investir um caminhão de dinheiro para fazer isso. Uma certa vez eu estava numa consultoria, né, uma consultoria de prestação de serviço, e aquela empresa é uma empresa média, ela fatura bem, mas ela veio perdendo competitividade, veio perdendo mercado. Porque o mercado estava mudando para outras plataformas, né? E outras maneiras de se vender, com outras técnicas de vendas, com outros tipos de produtos mais sofisticados, com mais qualidades, com mais desempenho, né? E ela continuou naquele produtinho dela pequeno. Ao mesmo tempo, ela tem um grupo grande ali de funcionários, né, de vendas, né, uma equipe grande de vendas, que eles acabam não tendo competitividade porque eles nem conhecem praticamente
o cliente. Era um CRM de vendas muito grande, mas que não se conversava, com diversos tipos de erro, né? A falta de tecnologia ali, né, aprimorando com o passar do tempo, eles foram perdendo. Aí, quando eles olharam, eles falaram, nossa, para a gente reinventar todos os produtos, para a gente colocar uma tecnologia que seja mais assertiva, que a gente consiga ter uma gestão maior do cliente, ir para outros canais agora de distribuição, ficou muito caro. Aí, numa sucessão, até os sucessores olharam e falaram: Meu, esse mundo que está essa empresa, eu não faço parte. Ela ficou tão lá para trás, por mais que hoje ainda ela dê dinheiro, que ela tenha ainda uma sobrevivência, se ela não fizer nada hoje, ela vai ter uma sobrevivência ainda de alguns anos, mas eu não faço parte disso. Não tem nada a ver com as minhas características. E se hoje eu quiser ir para a empresa, olhar ela, melhorar ela para daqui 10, 15 anos, né, eu estar aqui a todo vapor, é um caminhão de dinheiro. Aí, será que esse custo operacional, esse investimento todo, vale a pena? Essa empresa, ela continua, mas ela não tem mais sucessor. Na verdade, os sucessores, eles estão fora, eles não trabalham, e aí nesse processo, quando houver a necessidade de sucessor, eles vão entender se eles vão querer permanecer com a empresa ou vão vender o banco de dados. É uma perda muito grande. Por quê? Porque não houve uma estratégia de sucessão e automaticamente não houve um planejamento estratégico ao longo do tempo, que é pegasse as características das novas gerações, né? E também de trazer novos profissionais, de atingir novos mercados, de trazer profissionais mais gabaritados que pudessem ali trazer uma oxigenação para a empresa e automaticamente ela está morrendo com o passar do tempo, né? Então a gente vê esses impactos grandes em empresas médias, pequenas, né? Empresas grandes ocorrendo isso. E aí a gente fala assim, o primeiro fator é o dinheiro, mas o segundo fator é eu estou disponível para trazer esse colaborador? Então, o que ocorre hoje? E isso é um movimento meio que global, né, das empresas. Alguns países já estão mais à frente, né? Outros nem tantos, mas a gente vê um movimento e eu vejo isso no meu movimento do dia a dia mesmo das consultorias. Então existem agora dois caminhos que a empresa ela precisa entender. Olha, eu vou trazer esse profissional, né? E aí existe um momento certo que a gente já vai falar, ou eu vou trazer uma consultoria. Ela precisa estar sempre olhando para esses dois caminhos. Eu trago um profissional, mas aí eu preciso entender de fato se eu tenho, né, o capital financeiro e se eu estou apto e se eu trago uma consultoria. É a única forma de ela se manter competitiva. Ela precisa ir para esses dois caminhos, tá? E aí, quando eu trago um profissional, isso é importante a gente entender, quando uma empresa familiar, que geralmente ela não tem a sua estrutura, geralmente ela está com uma dor grande, geralmente ela não tem os departamentos muito bem desenvolvidos, né? Tem algumas guerras familiares ali naqueles pontos, e aí é quando eu trago um profissional mais gabaritado. E aí, nesse processo, a empresa familiar, ela precisa entender como que ela vai fazer, quais são os passos que ela tem que atingir para contratar. Quando eu contrato, né, em que momento eu contrato? Primeira coisa, eu preciso entender se a empresa ela está financeiramente aberta. Segundo, se culturalmente ela está aberta para poder fazer isso. Terceiro, se eu sei exatamente qual é a minha dor. Se eu sei qual é o tipo de profissional mais gabaritado, né, com mais experiência eu preciso ter aqui. E quarto, se eu tenho um planejamento estratégico de fato certeiro para trazer aquele profissional mais sênior. Se eu não olhar esses quatro movimentos, né, esses quatro tops, as quatro etapas, eu não consigo ter de fato uma contratação certeira. E aí, quando a gente fala isso, precisa estar muito bem desenvolvido isso na cabeça da empresa, né, como um todo, da família como um todo. Não pode estar assim, olha, eu sou hoje o principal, eu penso de assim, eu penso assim. A família ela precisa estar em volta, ela precisa ter ciência do que está acontecendo para a gente de fato ser certeira. Senão, quando nós trazemos um profissional, né, mais sênior, há um questionamento desse profissional mais sênior. Né? Não é que todos precisam dar o ok, mas todos precisam entender aquele movimento. É muito difícil nós termos uma empresa familiar que todos os integrantes eles concordam. Né? Então,
A quem tem o maior, né, ali o maior cajado, ele vai falar, mas é preciso transparecer isso, é preciso ser muito transparente nesse processo para ter o mínimo de engajamento. Senão, esse profissional a médio prazo, né, ele tá fadado não dar certo dentro da corporação, tá bom? Quando a gente olha, a gente tem ali um outro movimento que é a consultoria, que acaba sendo mais acessível, né, para algumas empresas, porque ela se torna imparcial no dia a dia, né? Ela acaba sendo imparcial no dia a dia ali dela, ela acaba, o profissional de consultoria, mentoria, né, alguns chamam de mentoria, ele acaba sendo mais imparcial, ele não está ali no dia a dia de fato, ele está ali trazendo mais um posicionamento, ele tem um posicionamento diferente do que um integrante, ele não está para substituir, ele não vai ocupar um cargo alto dentro da empresa, ele tem uma facilidade maior para poder entrar em alguns departamentos, né, e poder desenvolver. Ali a gente tem que entender assim, se eu já sei como que é o processo de contratar um profissional mais sênior, eu tenho que entender quando eu contrato um profissional de consultoria, né, uma consultoria, ou um mentor, ou um consultor. E aí a gente precisa entender, né, quando eu tenho que contratar uma consultoria diferente de um profissional. Primeira coisa é assim, quando eu não tenho um planejamento estratégico. Se eu não tenho um planejamento estratégico bem desenvolvido a médio e longo prazo da empresa, não adianta eu ir para um profissional. E também não adianta que ele queira que ele faça aquilo com todas as atividades, quando ele entrar naquela loucura, né? Que muitas vezes é uma empresa familiar, que ele faça as atividades dele, que ele introduza um planejamento estratégico e que execute. É muita coisa. E ali a gente, né, eu já tive situações dentro de empresas de olhar isso, olha, não, aqui nós temos o fulano, ele agora é um diretor aqui, né, ele é né, daí dão uns casos, letras maravilhosas, né, um CMO, um CFO, né, ele é um monte de coisa, né, então aí um monte de letrinha, dão cargo para ele, mas jogam tudo no colo dele, porque muitas vezes a empresa ela não tem condições de fazer aquela atividade mesmo, não tem condições. Então ela contrata achando que ele é a esperança. Então a primeira coisa é, se eu não tenho um planejamento estratégico, eu não tive a visão exata que eu preciso daquele profissional. Então, o consultor, a mentoria, o que seja, né? Aquela consultoria, ela tem condições de te dar ferramentas e elaborar no momento mais correto, numa linha de tempo, um planejamento estratégico, para você ser mais assertivo a médio e longo prazo de ter esses profissionais. Então, se você não tem um planejamento estratégico, automaticamente você tem que, né, ir por uma consultoria automaticamente, um consultor. No segundo momento se eu tenho uma equipe, mas essa equipe ela está ineficiente, automaticamente você também não consegue, né, contratar um profissional. Não adianta. A gente tem que trazer primeiro, arrumar a casa, trabalhar esses colaboradores que estão hoje lá, dando ferramentas, trazendo eles para um nível maior, para depois trazer até um nível maior de profissional, como CLT mesmo, tá? Então a gente trabalhando na consultoria, a gente consegue agregar ferramentas, trazer uma imparcialidade no processo, né, de desenvolvimento daquele profissional, para a gente conseguir melhorar a situação, tá? Então a gente já trabalharia nesse ponto também. Uma outra situação nesse processo, você precisa de muita assertividade e agilidade, aí são coisas que tem que mensurar. Quando a gente pede assertividade, nem sempre a agilidade ela vai vir junto, né? E quando nós criamos isso num processo ali com um profissional, quando nós contratamos um profissional, a gente quer que ele seja assertivo naquele ponto. Mas então você vai ter que dar um espaço de tempo maior. Ele não vai conseguir desenvolver tudo aquilo ali. Então, um consultor ele acaba sendo mais assertivo e mais ágil no processo, porque ele não está na execução da atividade, né? Ele acaba não sendo ali o executor e automaticamente ele consegue ter mais assertividade e agilidade nesse processo. Uma outra coisa também que faz quando você busca um consultor, quando você tem uma margem menor de erro, e aí a gente está olhando em quê? Em questões de fluxo de caixa. A sua empresa tem hoje capacidade de contratar um profissional, esperar que ele
né, ele sinta o que é a empresa, ele trabalha operacionalmente, taticamente, estrategicamente, numa linha de tempo maior, né, que ele possa errar, que tenha um fluxo de caixa, a gente tem que entender isso, né? Eu já trabalhei em algumas empresas dando consultoria, né, e aí nesse processo, né, a gente via que a empresa ela estava ali bem, do nada ela perdeu um diferencial ou alguma vantagem competitiva que ela tinha, a primeira coisa que ela faz é começar a esmagar aquele profissional. E quando ela esmaga aquele profissional e manda embora, ela desestabiliza tudo. Então, a margem de erro está muito apertada, né? Assim, esse tempo, então é melhor você trazer uma consultoria, né? Por quê? Primeira coisa, esse consultor, ele não tem todos os custos operacionais que você teria com um profissional, CLT. Segundo, que você consegue diminuir e aumentar o trabalho com ele conforme a necessidade e o fluxo de caixa. Automaticamente você consegue ter melhor. Você não perde ali um profissional, você mantém um consultor, né? Você diminui ou aumenta esse contrato que você teria com ele ali baseado nas entregas numa linha de tempo, ela pode ser maior e aí você consegue. E você também não tem aquela situação que eu tenho esse profissional, tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. No momento que eu desligo ele, ele não pode ser um consultor seu, um PJ seu. Senão você abre ali automaticamente, né, uma situação que ele pode ter uma questão judicial, né, uma questão ali trabalhista, que é um pouco ruim, né? Então, você trabalhando, se a sua margem de erro ela está muito apertada, você não tem condições, ir para um profissional de consultoria é bem melhor. Tá? Uma outra coisa que nós fazemos também como consultor, e aí a gente vê uma grande diferença, que até agora a gente falou o quê? De questões técnicas, questões de fluxo de caixa, questões de experiência, né, ferramentais, é ali que a gente está trazendo, questões de uma linha de tempo. Mas a gente tem uma situação que aí a gente começa a entrar num diferencial do que é um consultor, né, e que vivencia aquela empresa, e do que é um profissional. Quando a gente traz um profissional, a gente está falando de uma questão que há um limite, né? Que há uma questão mais de limite ali entre a minha relação como empresa para aquele profissional, né? Quando nós temos um cargo menor dessa pessoa, esses limites acabam nem sendo tão colocados, né? Porque a gente sabe, ó, eu estou aqui em cima, essa pessoa está aqui embaixo. Geralmente é um movimento muito hierárquico, né? Que há dentro da empresa, não é uma questão muito vertical, não é uma questão tão horizontal, e a gente vê que há brincadeiras, que há situações, às vezes ali tá numa conversa ali informal, acaba falando uma coisa ou outra, mas conforme vai se subindo, essas conversas sobre a parte mais emocional, elas acabam não sendo tão boas, né? Não é uma prática legal, não é uma prática que deve ser desenvolvida, não é uma prática que possa ser com recorrência. Por quê? Quando a gente está falando de uma questão que a empresa familiar ela tem ali questões emocionais muito complexas de se envolver, né, de falar, de trabalhar, quando a gente coloca isso para um profissional, e ele é um profissional ali CLT, né, um colaborador da empresa, acaba surgindo algumas questões um pouco ruins. A primeira a gente está falando que muitas vezes essa conversa pode criar uma cobrança, né? Não é para ouvir, tudo bem, beleza, eu só queria conversar. Muitas vezes ele se torna uma cobrança e muitas vezes a palavra como é colocada para falar de uma situação acaba sendo interpretada de uma outra forma. Ele está me cobrando, né? E no segundo, que não tem uma imparcialidade. Então eu estou falando, por exemplo, do meu irmão, que é aqui um dos donos da empresa, acaba criando um conflito e a rádio peão começa a rodar, né? Então, assim, muitas vezes tem esse processo de rádio peão e acaba criando, pô, então fulano de tal que não quer que a gente faça isso, fulano de tal que não quer que a gente faça aquilo, aquela filha é muito chata por causa disso, né? E a gente começa a escutar. Então, essa questão, né, da imparcialidade, né, dessas conversas, apenas muitas vezes de ser um ouvido e entender que aquele é o único momento que ele pode falar, que é apenas, às vezes até um desabafo, mas esse profissional, ele acaba se encontrando numa situação muito ruim. E aí, quando a gente olha esse processo,
a gente acaba colocando esse profissional numa situação, meu, às vezes você tem que tomar um partido, né? E não é isso, né? Às vezes até a família, o integrante da família não está falando devido a isso, mas ele entende. E aí você não acaba tendo imparcialidade no trabalho dele. Então, muitas vezes o ouvido do consultor, ele acaba recepcionando aquilo ali, criando momentos para trabalhar isso com a outra pessoa, porque isso é o trabalho dele, esse é o momento que ele tem que fazer a gestão familiar, trazer mais harmonia. Aí nós acabamos trabalhando ferramentas mais apropriadas para o dia a dia. A gente começa a trazer situações, modos de pensar, né? Acabamos trazendo algumas reuniões fora do escopo para poder tratar determinados assuntos de uma forma indireta. E esse profissional ele não vai conseguir desenvolver isso, ele não vai conseguir elaborar esse momento porque ele não vai estar imparcial, ele vai estar movido por emoções muitas vezes, tá? E um outro momento também que a gente tem ali, então a gente está falando de alguns momentos, mas o último momento também é de ter um pilar, né, para tomadas de decisões, ter um apoio no dia a dia. A gente conversar com algumas vezes com um profissional, né, esse profissional ele está tão numa empresa familiar às vezes é muito emocional e esse profissional mesmo sênior às vezes ele acaba sendo tomado pela emoção. E às vezes contar com ele, com um apoio, tirar, né, pisar um pouco para fora do dia a dia e ver daquela forma ali para tomar uma ação, não é bom, né? Ele não vai ter as melhores diretrizes. E muitas vezes ele também não vai apoiar a família a tomar as melhores decisões porque ele está movido por uma emoção. Então, o consultor acaba trazendo um apoio nessa decisão, acaba trazendo ferramentas diferentes para poder tomar a decisão mais assertiva, o caminho mais correto. Muitas vezes nós trazemos uma visão do que nós já formulamos no passado e é esquecido. Isso está no planejamento estratégico? Isso está no ponto de risco? É uma das ameaças que nós temos hoje? Tem oportunidade como nós analisamos no passado? Faz parte do roadmap estratégico da empresa ir para esse lugar? Né? Se nós tomarmos essa ação, como que né, impacta no que nós definimos no passado? Temos que reanalisar. O papel do consultor no dia a dia de uma empresa, né, que é né, aquele consultor mentor, ele acaba trazendo situações porque é efetivamente o dia a dia dele e se espera isso dele. Mas do profissional, às vezes pode ser uma afronta, às vezes ele pode estar tomado por uma emoção, às vezes ele teve uma discussão ou tomou alguma bronca de algum integrante familiar, ele pesa naquele apoio que ele dá, então às vezes ele vai trabalhar de uma forma diferente. Né? A gente entende que são seres humanos e aí nós não podemos trazer uma situação assim, esperar dele que ele faça tudo. Né? Ele não vai conseguir, tá bom? Tem algumas questões aí que a gente acaba trabalhando como consultor maior. Toda a consultoria que eu trabalho, todos os movimentos que eu trabalho, né? A gente acaba entrando tecnicamente primeiro, mas depois há um lado emocional. Por isso que nas minhas consultorias, né, metodologia que eu trabalho, que é um F4Ps, a gente acaba trabalhando o F que é de família. A gente acaba entendendo toda essa dinâmica e o emocional. Né? Tem até uma metodologia que eu trago que é para entender o nível né, de estresse e de harmonia dentro dessa família. E qualquer movimento que a gente faça, a gente está olhando essa ferramenta para ver se está melhor ou está pior. Então a gente precisa entender muito bem essa questão emocional. E um profissional CLT pode ter um gabarito muito alto, ele ser muito sênior, ter passado por diversas empresas, muitas vezes ele acaba se encontrando em algumas situações ruins para ele como profissional, porque ele não sabe muito bem lidar. E não é que às vezes ele não sabe, mas ele não tem como ter caminhos para ir dentro da empresa, porque ele é um profissional, né? Ele é um CLT, né? Um colaborador da empresa. E quando nós somos consultor, a gente acaba trazendo outros movimentos ali que a gente consegue entrar um pouco mais e acaba absorvendo um pouco mais esse lado emocional, que é muito importante para a empresa familiar. A gente não pode esquecer que uma empresa familiar, ela de fato, né, ela é composta por pessoas.
E aí a gente não pode ter que aquela empresa. São as pessoas daquela família que construíram uma cultura, né, que construíram a partir dali um serviço, um produto, que construíram uma forma de lidar com o mercado. E automaticamente isso tem uma cascata para baixo em todos os seus colaboradores, né? Então, trabalhar esse emocional é extremamente importante e é a médio e longo prazo, né? Esse apoio emocional, que traz uma saúde financeira, que traz uma assertividade da harmonia, que traz uma assertividade no dia a dia da empresa, né? Então, tem essas diferenças, né, que a gente trabalha ali e a gente entende essa competitividade hoje né, essa busca, né, da empresa, né, esse requisito de competitividade, né, uma exigência de mercado, mas a gente entende também uma empresa familiar hoje como ela se movimenta. E automaticamente nós entendemos também que há algumas melhorias, né, caminhos melhores que podem ser feitos, né, para essa empresa familiar, tá bom? Então, gente, é isso daí, é uma reflexão, né, em quando eu contrato, quando eu não contrato um profissional, o porquê que eu contrato um profissional, mas quais são os caminhos também que uma empresa familiar tem, né? Ela tem que entender se ela vai para uma linha de profissionais mais gabaritados, e aí ela precisa ter uma estrutura para aguentar, ou se ela vai para um caminho mais de consultoria, e aí para dar vazão a todas essas necessidades dela, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado aí vocês nesse processo. Tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, me mande uma mensagem, manda um direct, me manda uma pergunta no YouTube, né? Eu estou aí à disposição. Se vocês acham que esse conteúdo também é relevante para alguma empresa, para algum amigo, para algum parente que tem uma empresa aí, né? Mande para ele e eu estou à disposição para poder ajudar quem for, tá bom, gente? Muito obrigado aí e curtam, tá bom? Valeu, gente, obrigado.